Oi. O papo hoje é maternidade. Tem uma coisa que tá dizendo, escancarando na tua cara, que vai ser maternidade hoje. O coque. O coque de mãe, recém-parida. O coque de mãe, o que é que a bebê começou a puxar teu cabelo, como é o caso da minha, 3 meses. Ela vê o meu cabelo, ela tá puxando, não importa, não interessa. Ela vai estar puxando. Então hoje, não me arrumei. Passei uma maquiagenzinha, botei um brinquinho. O cabelo, ele tá denunciando que hoje a gente vai falar sobre maternidade. A gente vai falar sobre, de fato, ser mãe. Nem vende chá, vende café hoje. Café. Hoje não vai ter chá. Eu não sei vocês, mas eu sempre quis ter filhos. Eu acho que eu não fazia ideia do que isso significava. Talvez ninguém faça até tê-los. Eu nunca parei de fato pra pensar no que é o ofício de ser mãe, porque é um ofício, né? Cuidando, educando, criando um ser em desenvolvimento. Todos nós um dia já fomos um bebezinho, todos nós um dia já fomos cuidados, educados e precisávamos única e exclusivamente de alguém para nos manter vivos. E é isso que uma mãe faz, mantém o seu bebê vivo. Para além de manter vivo, o que a gente espera, né, é que eduque aquele ser humano, que ajude aquele ser humano a se desenvolver. E olha quanta coisa, né? Quanta coisa está na responsabilidade de uma pessoa que materna, vamos dizer assim, porque a gente pode ter essa figura também em outras pessoas da nossa comunidade que estão ali cuidando e ajudando esse serzinho a se desenvolver. Mas a gente vai falar é da mãe mesmo hoje, da maternidade em si. Na real, eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse dia a dia. Quer dizer, a gente escuta, a gente ouve, a gente fala. Eu sou a irmã mais velha, eu tenho 9 anos de diferença da minha irmã. Eu lembro algumas coisas de quando ela nasceu, mas assim, eu era uma criança. Por mais adultinha que eu me achasse, porque eu era a irmã mais velha, eu era uma criança. Tenho amigas que foram mães antes de mim, então a gente tem uma noção. Mas, meu amor, só tem a noção. De fato, a gente só entende vivendo. Eu tava falando com meu marido esses dias, nossa, eu nunca me dei conta do que é o dia a dia de tu ser mãe. Eu só posso falar da experiência que eu tenho, eu tenho uma filha de 3 meses. Então, é esses 3 meses aí que eu tenho essa experiência pra falar. A parte boa é que eu tô gostando muito desse ofício de ser mãe. Ele é difícil. Por isso que eu falei, pega o café. O chazinho acho que é só no final do dia pra me acalmar, mas durante o dia é baldes e baldes de café. Tem que cuidar se estiver amamentando. Porque de fato é um rojão, é muita coisa, é muita responsabilidade, é muito árduo, existe um caos. Eu acho que principalmente no início, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? E assim, uma pessoa que queria muito, já no auge dos meus 30 e poucos anos, que é diferente, imagino quando tem filho aos 20, de uma pessoa que faz terapia certinho, mensalmente ali, se analisa, se autoanalisa há muito tempo. Mesmo assim, acho que os primeiros 15 dias foram dificílimos, a coisa mais difícil, eu acho, da minha vida. Então, às vezes, eu me pego alguns momentos amando muito e impressionada que eu tô gostando. Eu gosto da rotina. Eu gosto de ficar com ela. Eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Esses dias eu estava botando. A Diva está falando, ela tá concordando. Esses dias eu tava lavando o narizinho dela. Eu uso uma coisinha que tu aspira com a boca assim. Ele vai um tubinho no nariz dela, tem um outro tubinho grande assim, tu aspira. E aí a minha mãe olhou pra mim, quem te viu, quem te vê, hein, minha filha? Porque eu sempre fui o quê? Nojenta, até não poder mais. Nojo de tudo e mais um pouco. Eu sou a nojinho, sabe? Divertidamente, a nojinho, eu sou nojinho. Mas sei lá, é ali a minha filha. Aí eu fico muito feliz quando eu consigo limpar o narizinho dela. E aí eu limpo e sai tudo aquilo. Não vou, tá, ficar muito nojento, mas se tu é mãe, tu me entende. Então eu fico muito feliz. Quando ela enche a fralda, eu fico muito feliz. Ela faz o xixi, ela faz o cocô dela, enfim. Essas coisas, sabe? Caindo a ficha do que é esse ofício que tá só no início. São 3 meses, imagino que ainda vem pela frente. E o desafio, a cada salto de desenvolvimento dela, são mais coisas que nos exigem, né? E uma vez eu ouvi a Ivana, a gente vai botar o arroba aqui, eu não era mãe ainda e eu não estava grávida, se eu não me engano. Ela dizia pra fluir, que a gente tem que fluir na maternidade. Que é muito mais fácil se a gente aceita a maternidade como ela é. O servir que é tu ser mãe, né? É um ato de servir o tempo inteiro. É negar o que tu precisa em prol do bem daquele ser, né? Quando se entende esse momento, principalmente esse início, precisa de que tu faça exatamente tudo pra ele, né? Quando se entende, quando se flui, quando se entende que aquilo vai exigir uma atenção total tua, quando se flui, as coisas só fluem. De fato, as coisas só acontecem e fica muito mais fácil. E eu lembro que eu ouvi isso e eu pensei,
como assim? E realmente acho que não tinha como entender não sendo, não vivendo, porque só se entende vivendo. Se tu não é mãe, tu não sabe do que eu tô falando. Ponto. Pode ter empatia, mas saber de fato, não sabe. Eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei, guardei na minha cabeça, sabe? Tipo assim, aceitar o momento. Aí, eu tava, depois já parida, acho que era de madrugada, eu tava vendo uma outra criadora de conteúdo. Falava que a maternidade te exige uma atenção plena, te exige estar no aqui e agora. E quando ela falou isso, no meio ali dos meus primeiros dias de turbulência, de puerpério, foi meio que um soquinho, vai, tipo, alfinetadinha, e ao mesmo tempo um alívio. Eu comecei a me dar conta que, de fato, se eu tentasse ter parte da vida que eu tinha antes e equilibrando com a chegada dela, as coisas não iam funcionar. Não era isso que eu precisava. Entendendo o meu contexto, os meus privilégios, de ter uma rede de apoio, ter uma licença maternidade estendida, de ser CLT, enfim. Então, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, eu comecei a me dar conta que, de fato, eu não estava agregando ela na minha vida. Eu estou configurando uma nova vida. Não é só um agregar, é a gente se reajustar a esse momento e entender o que ele exige. E daí, inclusive, eu comecei a entender o que a Ivana tinha falado. Quando eu aceito o que esse momento me exige e eu fico em paz com isso, estar em paz com isso não é negar as dificuldades do momento, em hipótese alguma. Inclusive, é bom não negar, é sentir a avalanche de sentimentos que a gente tem num puerpério. Cada um sabe aonde o seu calo aperta, mas entender o que é esse momento, o que ele precisa de ti a cada dia, porque cada dia é diferente, eu acho que principalmente no iniciozinho, e eu sei que ainda vão vir muitos saltos de desenvolvimento dela, né, ela ainda vai mudar muito, mas, cara, é um dia de cada vez. Por mais que se tenha uma rotina, é de fato um dia de cada vez. E foi aí que eu comecei a me sentir mais tranquila nas minhas decisões, no meu dia a dia, na minha rotina. Eu, inclusive, ressignifiquei o que é rotina, porque eu não era uma pessoa que fazia tudo sempre igual. Eu gostava da rotininha e hoje ter essa rotina com ela me traz uma paz imensa. Eu, inclusive, tenho uma certa dificuldade de sair da minha rotina, porque isso me trouxe essa exigência. E aí eu entendi que a Ivana estava falando é sobre presença. Como é difícil a gente entender o que é presença e estar de fato presente naquele momento, no aqui e agora, e é por isso que este projeto se chama O Que Cabe no Agora. O tempo inteiro a gente é convidado a pensar no futuro, a sentir que está perdendo alguma coisa. A internet tem aquela, né, expressão que é o Fear of Missing Out, que é o FOMO, muito já falada, muito conhecida. Então, a gente vive numa construção de sociedade onde tu tem que estar sempre pensando no próximo step, tem que estar sempre indo para a próxima meta. É uma sociedade numa construção de produtividade, mas é muito uma produtividade visando o mais, o além e o próximo. É sempre o próximo. Eu sempre fui muito assim, inclusive, desde o início da minha vida adulta, né? Tipo assim, tá, e agora? Entender o que de fato presença significa é muito difícil, mas eu acho que não tem lugar melhor pra entender isso do que a maternidade. Se o teu filho tá chorando e tu identificou que o choro é de fome, o que tu vai fazer nos próximos segundos? Parar qualquer coisa que tu esteja fazendo e dar a comida pro teu filho, dar o TT. Se teu filho tá chorando e tu tá vendo que é sono, o que tu vai fazer? Tu vai parar e vai fazer ele dormir. Tu entende que não tem lugar melhor do que cuidar de alguém, e acho que principalmente uma criança, pra tu entender o que presença significa. É nesse cotidiano de, ai, mas justo agora que eu sentei pra tomar meu café. Ai, mas justo agora que eu ia fazer um lanche. Ai, mas justo agora que eu... Eu entendo, é difícil isso, tá? Às vezes realmente tu só quer sentar, parar, tomar teu café e rolar o teu feed do Instagram. Eu sei. Eu não tô dizendo pra negar isso. Mas, se a gente entende o que a maternidade nos convida a ser e a evoluir e aí exige de nós, é um aprendizado gigante pra vida inteira que eu tenho certeza absoluta que vai refletir em qualquer área da tua vida. Esse estado de presença que a maternidade te convida, talvez nenhuma outra área da tua vida te exija isso. Talvez tu for médico cirurgião, mas como não é meu caso, bem longe disso. Só acho que fora trabalhar com vidas, talvez nenhuma outra área te exija uma atenção tão plena. A motorista também. Mas enfim, eu acho que a maternidade te convida a isso, sabe? Viver de fato o agora. Viver esse instante. Estar
presente. Talvez nos ajude até com uma certa ansiedade, entendeu? Eu acho que ajuda também em momentos mais desesperadores, de repente um choro mais intenso, tu te centrar. É um momento de talvez respirar e pensar: o que esse momento me pede agora? O que esse momento está me exigindo agora? É parar tudo e dar colo? É ir preparar um TT ou dar o TT? Trocar uma fralda? Colocá-la para dormir? Talvez nesse instante se consiga montar uma certa rotina. E aí com a certa rotina se consiga ter uma certa previsibilidade. E aí tu consegue talvez sentar para parar e tomar o teu café. Por enquanto, pelo menos que ela ainda não engatinha, ela não caminha. Dessas duas profissionais me fizeram trazer mais suavidade para os meus dias. Tem dias que são extremamente cansativos, caóticos, mas eu consigo entender o que aquele momento exige de mim. Entendendo isso, me dá até uma certa tranquilidade quando eu não consigo equilibrar os outros pratinhos, sabe? Porque eu tive que priorizar. Teve uma vez que eu queria muito fazer um bolo. Eu te juro, eu só queria fazer um bolo. Eu tava com tanta saudade de comer um bolo. Eu adoro fazer bolo. E foi um dia que, sei lá, eu acho que ela ainda tava com o iniciozinho dos 2 meses ali, então a gente ainda tava se coordenando, sabe? Aí eu olhei pro horário e o horário disse assim: daqui a pouco vai estar no horário do sono, do TT. E eu olhei ele, não, mas em meia hora eu faço um bolo. Mas fazia um tempo que eu não fazia um bolo. Eu queria tirar umas roupas da máquina e estender. Eu falei, não, mas em meia hora eu faço o bolo e tiro as roupas da máquina. Eu faço. Eu sei que na metade do bolo ela começou a chorar nesse dia. Aí ela começou a ficar braba, ela começou a esganiçar aquele choro e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. E eu falei, agora que eu comecei o bolo, eu preciso terminar. E aí eu terminei o bolo naquele caos. E eu podia ter evitado essa fadiga. Aí eu fui olhar o horário e pensei, nossa, mas é que ela fez uma coisa que não tá. Não, já tinha passado o horário. Eu sabia que aquilo ia acontecer. Então, assim, estar presente nos ajuda a ter mais previsibilidade e nos ajuda a evitar algumas coisas. E que era urgente, eu sei, não era o meu bolo. E talvez não era estender a roupa, podia estender depois. Ou um ou outro, os dois não vai dar tempo. Entre esse tempo ainda tem um chegar ali e ver como é que ela tá. Ah, dar uma olhadinha, ver se não gorfou, ver se não molhou inteira. Tu realmente não é mais dona do teu tempo, mas eu acho que dá pra ter momentos de paz com isso, conforme a gente vai entendendo o que é estar nesse momento presente, sabe? E aí, trazendo um outro tópico que eu tenho visto bastante com certa frequência no meu feed e que tem tudo a ver, é porque ninguém me ensinou a me regular e agora eu tenho que aprender como regular um outro ser humano. Sim, realmente. Só que isso tem aparecido tanto no meu feed e eu acho que quase numa forma de mimimi, assim. E mimimi por quê, tá? Sim, é válido, realmente. Ninguém falava sobre saúde mental muito antes. Ninguém falava sobre autorregulação, sobre corregulação. Só que assim, quem é o adulto aqui? Nós, né? Maternidade é coisa de adulto, deveria ser. Eu sei, é muito difícil. Ser mãe é uma das coisas mais difíceis, eu acho que existe, se não a mais difícil. Só que assim, o caminho do mimimi não é o caminho. Embora eu entenda por que ele aconteça, quem surge nessas horas é a nossa criança. E provavelmente a nossa criança ferida, a nossa criança machucada, que não tá entendendo muito bem o que fazer, o que sentir, como fazer isso. Mais uma vez eu entendo o que a Ivana tava falando. Se começar a lutar contra, se começar a deixar a criança falar, não tem como. Realmente acho que vai ficando cada vez mais insustentável. Chora, reclama, respira e seja adulta. Ainda mais pra gente, millennial, que achou que ia ser jovem eternamente. A Gen Z eu já não sei mais, mas assim, os millennials, a gente achou que a gente ia ser jovem pra vida inteira. Spoiler, não somos. O maternar, ele escancara exatamente isso. Você agora é a adulta premium plus da família. Porque você tem uma criança agora. Você tem um serzinho pra cuidar. Então agora tá na hora de ser adulto. Realmente. Já era pra ser adulto antes, mas sendo mãe, sendo pai, aí é que tem que ser adulto de verdade. Tá criando outro ser. Não é só cuidar. Então, sim, é aprender sobre autorregulação. É aprender o tempo inteiro. É ensinar e aprender. Muito se fala sobre a desromantização da maternidade e eu acho ela válida. Mas eu vejo também muitas pessoas indo por um caminho de birra. Dá pra ver que é de fato uma criança falando. Dá pra ver que é uma falta de inteligência emocional. Se a gente olha para o que essas duas pessoas estavam falando, é entender a presença, entender o aqui e agora, entender o que a maternidade tá te pedindo nesse momento, a gente começa a se permitir olhar para os nossos medos, olhar para nossa criança e ver o que o nosso bebê reflete no que a nossa criança precisa e quais são os limites que a gente tem que colocar. É porque é injusto. É injusto, eu sei, mas assim, ficar que nem um disco arranhado, repetindo todos os martírios da maternidade, todos os problemas, não vai resolver e é coisa de criança. Tu
porque é criança que tem imaturidade. É muito imaturo esse discurso. Já ouviu aquela frase famosa que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito? A maternidade exige muito isso. Tu não é mais a filha na maior parte do momento. Cuidar de uma criança exige cada vez mais, confronta, te coloca de frente com os teus fantasmas. O que eu vejo às vezes são, na verdade, crianças não curadas. É um self não compreendido, não trabalhado. Falta às vezes de terapia. Contexto é importante. Saber a sua realidade é importante. Mas isso não pode virar muleta. Você está criando um ser humano. Isso é uma das coisas mais importantes e poderosas que a gente tem. Dentro do seu contexto, dentro dos seus privilégios, se trabalhe, seja o adulto, vá fazer, chora no cantinho, respira, levanta e vai. Aqui precisa entrar autorresponsabilidade. A maternidade, ela escancara de forma crua quem a gente é. Porque educar outro ser humano nos coloca de frente para nós mesmos. E eu sinto que a imagem, ela não é bonita. É de tudo aquilo que nós não curamos em nós mesmos. Seja o que não nos cabe mais, ou aquilo que nós deveríamos nos permitir ser. Eu disse que era para trazer o café hoje. Eu espero que essa reflexão alivie um pouco aí, como me fez aliviar um pouco mais os meus dias e entender um pouco mais o meu papel como mãe. Tem dias e dias, existem contextos e contextos, mas a autorresponsabilidade, a plenitude do aqui e agora, eu sinto que nos ajuda a ter um maternar melhor. Não esquece de se inscrever no canal e nos ouvir nas principais plataformas de áudio. Comenta aqui se fez sentido pra ti e como tem sido a tua maternidade. Esse foi o que cabe no agora. Beijo.